Você sabia que dor e inchaço nas pernas podem ser sinais de lipedema? Sobre este assunto, gente, eu converso agora com o médico vascular Fernando Tomazinho e com a enfermeira esteta Miele Daiane, que vão explicar tudo, gente, sobre essa condição que atinge principalmente as mulheres, tá? E que muitas vezes é confundida com obesidade. Doutor Fernando, boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui no Vitrine Revista. Muito obrigado. Boa tarde, Maica, também. Miele, seja bem-vinda aqui no nosso Vitrine Revista. Segunda-feira, feriado. Era para estar descansando, mas colocaram aí o Vitrine Revista na agenda. Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Maica, pela oportunidade. E, ó, pessoal de casa que quiser mandar pergunta, né, de repente está passando por essa condição, principalmente as mulheres, nosso WhatsApp está aberto, 43 3315 1313. Gente, é um assunto do momento, na verdade, porque o lipedema, ele é algo, não que ele seja novo, mas que as pessoas estão tendo diagnóstico hoje, né? Porque você vê mulheres que estão falando, tô gorda, tô inchada, e não tem nada disso, né, doutor? E acaba sendo diagnosticado tardiamente, muitas vezes. Mas acontece também, como virou uma doença que as pessoas começaram a aprender, começaram a identificar, muitos profissionais começaram a aprender a fazer o diagnóstico, tem que tomar cuidado porque também não é todo mundo que tem lipedema, tá? Nós sabemos que aproximadamente, claro, é uma prevalência alta, de 10 a 12% da população brasileira tem lipedema. Então, são muitas mulheres acometidas por essa situação. Porque eu estava lendo, né, para fazer o bate-papo aqui com vocês, claro. E falou que a maioria é mulher. Por quê? É uma questão hormonal. Claro, os hormônios, eles interferem diretamente nisso. Nós sabemos que a maioria dessas mulheres tem alterações, vamos falar alterações significativas da questão hormonal e principalmente quanto à relação do estrógeno e progesterona. Então, isso vai ser muito mais expressivo nas mulheres. É claro que a Miele não é médica, mas ela trabalha com estética e já deve ter percebido, né, e passado para o doutor situações como a paciente, né, sua cliente chega lá para fazer uma drenagem, algum procedimento estético, aí ela fala, ai, tô tão gorda, ai, comi tanto nessa Páscoa. Aí você fala, não, minha amiga, isso aqui não é gordura, isso aqui é lipedema. Já aconteceu muitas vezes de você fazer esse tipo de encaminhamento, por isso que vocês trabalham até juntos, né? Isso, Maica. O diagnóstico do lipedema, ele só pode ser dado pelo médico, de preferência vascular, tá? Porque ele tem algumas características diferentes da obesidade. A obesidade é uma gordura como um todo. O lipedema, ele tem normalmente em pernas, são aqueles tornozelos mais grossos. A pessoa ela tem um acúmulo exagerado de celulite na região de quadril e ele é uma característica totalmente diferente da obesidade. O lipedema, você não tem resultados com qualquer tratamento, com uma dieta, com atividade física. Então, quando é uma celulite, a pessoa, ela muda. Pequenos hábitos, ela já tem um resultado muito satisfatório, diferente do lipedema, que ele tem as suas particularidades, que aí se torna, não é qualquer profissional que consegue identificar isso. Tem que, então, o diagnóstico é feito pelo vascular. Acaba sendo feito por um médico. E até esse é um detalhe, porque muitas pessoas estão se autodiagnosticando. Eu tenho lipedema. E acabam entrando num tratamento. É claro, é um tratamento que envolve múltiplas estratégias e precisamos de outros profissionais também para fazer isso. Então, imagina você tendo um diagnóstico de lipedema errado. Então, temos que ter o diagnóstico correto. E, claro, o lipedema ele confunde com outras doenças. Por exemplo, a mesmo varizes. Nós temos distúrbio dos vasos linfáticos, que tem até um nome parecido, que chama linfedema, que é o inchaço proveniente dos vasos linfáticos, chega a ser muito semelhante. Nós temos também as lipodistrofias, que são acúmulos de gorduras localizados em membros inferiores, que também lembra muito ao lipedema. Nós temos outras doenças da perna, que também a gente tem que fazer o diagnóstico e muitas vezes nós precisamos de exames complementares para poder excluir essas outras situações. Então, é importante ter o diagnóstico correto para fazer o tratamento correto. E lembrando também, o lipedema ele pode coexistir com essas outras alterações. Eu posso ter uma mulher que tem lipedema sim, mas também tem um inchaço dos vasos linfáticos, ela também pode ter um linfedema. Então, as estratégias vão ser repensadas com muito mais cuidado e é importante identificar todos esses aspectos para propor um tratamento correto para o paciente. A gente está vendo aqui na perna, né? A gente está com essa imagem no nosso plasma aqui, onde a gente vê essa situação na perna, mas é só na perna que ela dá?
Não? Não, Onde Maica. Onde que dá? Nós temos também lipedema em braço. Né? Não é tão comum, normalmente o lipedema, ele é o mais comum em pernas, mas nós temos pessoas que têm só em panturrilha, tem algumas pessoas que têm na região do cotovelo. Então, ele é uma doença bilateral, que a gente fala que ele acomete os dois lados, né, dos membros, mas não é só em relação às pernas. Nós temos pacientes que eu já, né, nós conseguimos identificar pelo cotovelo. Pelo cotovelo. Tem aqui nessa região, então, que acaba sendo mais ele é uma visível. pele que ela é um pouco mais flácida, ela é uma pele um pouco mais fina. A pessoa que tem o lipedema, ela fica com hematoma com muito mais facilidade, é um hematoma que demora mais para desaparecer. A gente percebe que a pessoa, com o tempo, ela vai perdendo mobilidade. Então, é muito diferente de uma obesidade, né? Que a obesidade, como eu falei, qualquer mudança, ela já tem resultado. O lipedema é aquela pessoa que, às vezes, ela treina a musculatura, não vê resultado. E qual que é o tratamento? Como que fica essa parte do tratamento? Pois bem, eu acho que a gente tem que identificar assim duas frentes que elas podem andar juntas. Que uma frente é a questão dos sintomas. Nossa, que diferença. Né? A gente está vendo aí então, algumas fotos. Muitas vezes as mulheres elas vêm já com dor na perna, esse peso, esse dolorimento, tem dificuldade até de encostar, não gosta que ninguém toque as pernas. Então, e ela já passou em muitos médicos, passou em vasculares, em ortopedistas, reumatologistas, e ela não tem esse diagnóstico. Então, claro que a primeira etapa é realmente proporcionar um conforto para essa paciente. Então, a gente vai melhorar o quadro clínico dela, para preparar ela para realmente ela ir para a parte estética. Claro, do quadro clínico, as estratégias são inúmeras. A gente tem que todo um plano dietético, nutricional, temos que fazer assim uma detoxificação dela, porque muitas vezes são mulheres que estão profundamente intoxicadas por substâncias tóxicos ambientais, microplásticos, uma série de outras substâncias. A dieta inadequada, mas muitas vezes são mulheres que não se alimentam bem e também estão desnutridas. Então, na verdade, são vários profissionais que vão fazer parte desse processo. Vários profissionais que fazem parte. A gente tem as questões hormonais de diferentes vertentes, tem a questão ovariana, tem a questão da tireoide. Então, a gente realmente tem que proporcionar para ela um bem-estar. Então, temos que melhorar a saúde mitocondrial para ela ter energia para poder treinar, senão ela também não vai treinar, porque ela está sempre cansada, está sempre fadigada, com falta de concentração. Então, a gente tem que melhorar essa mulher como um todo, preparar ela para ela ir fazer o tratamento estético dela. Bom, gente, que através, né, desse bate-papo aqui, você consiga, de repente, estar sentindo com inchaço, alguma dor, algum incômodo, né? Busque um profissional, né, para você fazer aí essa avaliação e ter esse diagnóstico da melhor maneira e quanto mais rápido, porque vai ter aí o melhor tratamento, né? Você consegue, a gente vê aqui vários antes e depois. Quero agradecer, doutor Fernando ML, pela participação. Imagina, muito Uma obrigado. ótima semana, Obrigado. tá? E um bom restinho de feriado para vocês. Combinado?